Olá, galera! Vamos começar mais uma aula, né? Uma aula de história referente ao 7º ano. A gente vai falar um pouco sobre Reforma Protestante. É uma introdução da matéria, tá? Primeiro que a Reforma Protestante é vamos dizer, um evento, um fato histórico ocorrido no período da Idade Média. Nós já vimos aí que a história é dividida em 5 partes diferentes, né? Sendo que nós temos, originalmente, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, que são os nossos dias atuais. Sendo que nem todos os livros de história abordam a pré-história, né, como, vamos dizer, uma pré-história, como o primeiro período, né? A gente foca mesmo nas 4 seguintes. No 7º ano, o que a gente mais fala é a saída da Idade Média e a entrada na Idade Moderna, tá? Lembrando que modernidade não é o nosso moderno de hoje. O nosso período histórico, esse período que nós vivemos hoje, é o chamado de período contemporâneo. O moderno, ele é anterior a esse, tá? Então, a Reforma Protestante, ela tá no final, ela tá saindo do período da Idade Média, aquele período feudal, né? É um período de transição. Nós vimos aí, já dentro das nossas aulas, que no finalzinho lá do feudalismo nós tivemos o renascimento cultural, urbano, científico. O que esse renascimento trouxe, esse movimento trouxe? Uma mudança de ideias e de valores sociais. As pessoas, elas começam a apresentar novas ideias na sociedade, ou seja, a mente dela se abre. Se lá na Idade Média eu tenho um período, uma sociedade voltada para a religião, para a Igreja Católica, o Renascimento vai trazer para essas pessoas, para esse período, para essa sociedade, uma mudança de pensamento. Eles vão começar a valorizar coisas que não valorizavam antes. Eles vão começar a falar sobre temas que antes, no período medieval, eram tabus da sociedade, né? A valorização do homem, do ser humano, a valorização das artes de um contexto assim geral e não de um contexto religioso. Tudo isso vai ser transformado nessa época. E é lógico que essa mudança de pensamento vai trazer uma variedade de coisas muito grande para essa sociedade. E uma delas é o aparecimento de novas religiões. Primeiro, eu coloquei aqui no quadro Reforma Protestante e nós temos 4 itens importantes. Eu tenho a Reforma Luterana, eu tenho a Reforma Calvinista, a Reforma Anglicana e a Contra-Reforma. Todas no período da Idade Moderna, tá? Tá aqui em ordem cronológica. A Luterana foi a primeira que iniciou tudo, tá? Vamos dizer assim, o fundador, né, a pessoa que é ligada ao início dessa reforma luterana é o monge Martinho Lutero. Ele era um monge da Igreja Católica. A ideia inicial dele não era, vamos dizer, criar uma nova religião. Nunca foi, tá? A ideia principal dele era reformar. Tanto que quando você fala o nome reforma, já te dá uma ideia de trazer algo novo, de modificar o que já existe, né? Esse monge, ele era um monge da Igreja Católica e ele discordava com alguns itens que a igreja colocava, tá? E assim, a própria sociedade da época já via determinadas coisas com maus olhos, já criticava a Igreja Católica, porque a igreja Católica, no fim do período feudal, ela já estava perdendo poder, ela já não era mais aquela instituição tão poderosa que era no auge do feudalismo, no auge da Idade Média. Então, nós temos uma igreja católica que está perdendo força e temos pessoas que estão começando a identificar, né? Por exemplo, estão começando a perceber e estão se incomodando. E era os questionamentos desse monge, desse Martinho Lutero. Ele viveu na Alemanha no século XVI, tá? E aí ele começa a questionar, a corrupção do alto clero, por que padres e monges de um alto escalão eram tão ricos e existiam pessoas tão pobres? Por que a igreja, de uma maneira geral, era tão rica, né? Ele começa a questionar por que a Bíblia não é acessível para todas as pessoas. Nessa época, só os monges e os padres tinham acesso à Bíblia. As pessoas, os meros mortais da sociedade, não podiam fazer a leitura da Bíblia, né? Era um livro proibido para as pessoas. Aí você imagina, elas só sabiam o que estava escrito, o que existia dentro da Bíblia, por
conta das pregações, das missas dos padres, tá? Isso também incomodava. Tanto que esse Martinho Lutero, ele escreve as 95 teses. São 95 pontos contrários, pontos que ele é contra, que ele discorda da igreja, e coloca isso para as pessoas, né? Isso vai causar um reboliço muito grande na sociedade. A própria Igreja Católica vai se incomodar muito com ele, né? Ele vai ser perseguido, primeiro ele é excomungado, né, da Igreja Católica e tal. E aí ele começa a arrastar multidões e tem todo um processo, né, de uma nova religião, de uma nova maneira de pensar. Ele critica também as indulgências, que era aquela questão, nós já falamos sobre isso também, aquela questão do, vamos dizer assim, da igreja vender a salvação. Quanto mais dinheiro a pessoa levasse nessa época para dentro da igreja, maior era o seu pedacinho de céu depois da morte, né? Era como se as pessoas comprassem o perdão de Deus, né? Elas levavam suas riquezas para a Igreja Católica e a Igreja Católica concedia a ela o perdão pelos pecados. Ele também condenava a simonia. Simonia era a venda de itens religiosos, tá? Que itens religiosos são esses, professora? Bem, esses itens religiosos eram situações como ela alegava que tinha a coroa de espinhos que estava lá no momento da crucificação de Jesus Cristo. E aí vendia para as pessoas um pedacinho bem pequenininho de espinho e dizia, ó, esse espinho contém o sangue de Jesus. Esse espinho esteve no dia da morte de Jesus, preso a ele. Você vai ter contato com isso, é um objeto sagrado. Até hoje isso existe, tá? Não pela igreja assim, mas existe todo um mercado voltado para relíquias sagradas. E isso despertava a curiosidade e o interesse de muitas pessoas. As pessoas pagavam fortunas para ter esses itens que não eram comprovados, se era realmente verídico ou não, mas isso aí também não vem ao caso, né? Então a gente tem essa reforma luterana que vai contra esse tipo de situação, tá? Iniciada pelo monge Martinho Lutero lá na Alemanha. Depois eu tenho a calvinista, né? A calvinista vem influenciada por João Calvino, por isso calvinista iniciou João Calvino na Suíça. Ela também vai contra alguns preceitos da Igreja Católica e ela tem uma teoria um pouco diferente. Ela vai trabalhar com a teoria da predestinação. Ela vai dizer que o homem está predestinado a ser rico ou ser pobre. Quanto mais rico fosse o homem, maior era a prova do amor de Deus por ele. Então essa religião, ela incentivava a riqueza, né? Ela incentivava esse crescimento pessoal, esse crescimento econômico da pessoa. E aquele que era pobre era porque deu alguma coisa na vida dele deu errado e ele já não era tão assim querido por Deus, né? Então, a classe social que abraça essa reforma calvinista é justamente a burguesia, que é uma classe que está crescendo, né? Ela não é aquela extremamente rica, mas também não é o pobre, né? É uma classe emergente, eles estão crescendo e conquistando o caminho, conquistando riquezas, né? E essa teoria, essa reforma calvinista vai incentivar que as pessoas enriqueçam e dividam, né, parte da sua riqueza com a igreja, que é o que a gente chama de dízimo, tá? Depois nós temos a reforma anglicana. A anglicana porque veio da Inglaterra, iniciada por um rei que, na verdade, assim, ele vai manter todos os preceitos da Igreja Católica, mas tem um ponto da Igreja Católica que ele não concorda, que é a questão do divórcio, né? A igreja, ela condena o divórcio. Ela até aceita o divórcio, mas a pessoa não pode se casar uma segunda ou uma terceira vez. Isso para a igreja é inadmissível. Até hoje, quem casa na Igreja Católica não casa uma segunda e uma terceira vez, tá? Com pessoas diferentes. Ela renova votos, mas ela não casa com uma pessoa diferente dentro da igreja. Ela pode casar no civil, mas dentro da Igreja Católica não, tá? E esse rei, nessa época, ele era casado com uma mulher que era estéril, não podia dar filhos para ele, né? E ele, com a desculpa de encontrar uma esposa que possa dar o seu herdeiro, a gente sabe que na monarquia, né, é o filho que, no caso, vai assumir o trono e vai legitimar a família, né? Vai manter aquela família no poder. E esse rei não tinha filhos ainda. Só que, na verdade, ele já estava apaixonado, ele já estava interessado por uma outra mulher. Não era só uma questão de filhos, né? De herança, de genética. E aí ele pede permissão para a Igreja Católica para poder se separar da sua esposa e se casar com uma outra mulher, né?
para ela gerar filhos e ele ter o seu herdeiro, mas a igreja não aceita, o Papa não aceita isso. E aí, já que a igreja não aceita, né, para ele conseguir o que ele quer, ele corta relações com a Igreja Católica. Ele mantém todas as igrejas, né, e a igreja, vamos dizer assim, o alto escalão da Igreja Católica, o Papa, ele não quer se indispor com a Inglaterra, que é muito poderosa na época, né, existem brigas, existem discussões, mas não passa disso. Aí, para não se indispor com a Inglaterra, né, acaba ficando, o rei consegue o que ele quer, né, ele corta relações, as igrejas são mantidas, mas agora não vai ser mais igreja católica, vai ser a igreja anglicana, né, onde o chefe dessa igreja não será mais o Papa. Agora o chefe religioso da igreja vai ser o próprio rei, ou seja, todas as riquezas que vão para a igreja, né, que as pessoas levam para a igreja, vão direto para a mão do rei. Além dele conseguir o seu divórcio, né, e poder se casar quantas vezes ele quiser, se casar novamente, né, ele ainda consegue herdar toda a riqueza e herança, né, que essa igreja, que era católica e agora é anglicana, possui. Quer dizer, ele assina um documento chamado Ato de Supremacia, que dá esse poder para ele, tá? E fica com a liberdade de se divorciar e se casar. Ele se divorcia, ele se casa com a Ana Bolena, mas ela tem, ao invés de dar um filho um homem a ele, ela dá uma filha mulher. Né? E a gente sabe que a mulher não é vista com bons olhos, não é valorizada, principalmente para a política. Né? Depois, quando ele perde o poder, eles procuram um herdeiro do trono e só tem ela. Então ela assume, né, esse reino depois, ela assume a Inglaterra depois e vai ser a primeira rainha Elizabeth que a gente tem da história. Não é essa que a gente tem hoje, isso já tem séculos atrás, né? Mas é a primeira rainha Elizabeth da história da Inglaterra, o que é muito bacana, né? E, por fim, nós temos aqui Contra-Reforma. É óbvio que a Igreja Católica veria. Não ia ficar de braços cruzados vendo toda essa movimentação. Ela tá vendo as pessoas saindo da sua religião, saindo da igreja, deixando de levar suas riquezas para ir para uma outra igreja, para uma outra casa, para uma outra religião, com preceitos totalmente diferentes. Não, ela não vai ficar de braços cruzados ali, paradinha, vendo isso tudo acontecer. Então ela começa a tomar uma série de atitudes, né? Um conjunto de atitudes diferentes para trazer essas pessoas de volta. Ou simplesmente para perseguir, proibir, reprimir, né? Fazer com que essas pessoas não saiam, não deixem a religião católica, continuem dentro da religião e não vão para outro lado. Né? Esse conjunto de medidas a gente vai chamar de contra-reforma. É como se fosse um contra-ataque da Igreja Católica a esse protestantismo. Ela vai criar o Tribunal da Santa Inquisição, né? Que é um grupo que vai perseguir essas pessoas, né, que querem sair da Igreja Católica, né, e vai ser algo muito pesado, porque pessoas vão ser presas, vão ser torturadas, perseguidas por conta disso, né, ela vai criar uma lista de proibição de livros que podem ser considerados, vamos dizer assim, que levam as pessoas para o mau caminho, né, ela vai proibir alguns livros inclusive de comédia, né, que possa induzir, fazer com que as pessoas pensem de maneira diferente da Igreja Católica, né? Ela cria também a questão dos jesuítas, ela vai investir em navegações para fora, né, para poder fazer com que novos locais, para que a Igreja Católica seja levada, a religião católica seja levada para novos locais. Por exemplo, quando o Brasil é descoberto, né, entre aspas, chega aqui junto com o barco de Pedro Álvares Cabral, né, chega aqui um jesuíta junto, né, e eles realizam a primeira missa, eles fundam igrejas, eles começam a catequizar os índios, tanto que até hoje, né, vamos dizer, uma das igrejas mais poderosas que a gente tem aqui no Brasil é a Igreja Católica, porque grande parte da história, durante muitos anos, séculos até, né, durante muitos anos só existia a Igreja Católica, que veio junto com esses jesuítas, junto com os portugueses, né? Então, levar essa religião para outros continentes, para novos locais, também foi uma criação desse período da Contra-Reforma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me contactar aqui, tá bom? Na próxima aula, a gente aprende mais um pouquinho sobre isso. Um beijo para vocês, tudo de bom.